Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que já costumam frequentar a nossa casa, bem-vindos novamente. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, eu espero que sejam bem-vindos e bem acolhidos. Hoje eu não tenho nenhum recado específico, apenas fazer o lembrete das atividades da casa, que é nos dias de quarta-feira e sexta-feira. Quem não puder vir nas quartas e nas sextas, pode vir ao sábado de manhã, a partir das 9 horas, que a gente chama de evangelização infantil. O que é evangelização infantil? São atividades lúdicas para crianças e pré-adolescentes de até 14 anos, visando introduzi-los ao conhecimento cristão e da doutrina espírita. E além dessas atividades lúdicas aos sábados de manhã, se porventura vocês não conseguiram vir fazer o tratamento de quarta e sexta, nós temos o atendimento também normal, reflexões do Evangelho e os passes que nós costumamos dar nesses dias. Tá bom? Vamos então nesse momento elevar o pensamento a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, o nosso Mestre, buscando deixar de lado os devaneios do nosso dia a dia, observando nesse momento a nós mesmos, entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais que estão conosco, os nossos mentores, anjos da guarda, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, tendo a oportunidade de juntos refletirmos sobre a palavra do nosso Mestre Jesus. Que possamos nesse momento, nesta casa, deixar as tribulações de lado e que essas reflexões possam nos trazer paz, equilíbrio e esperança para os problemas do nosso dia a dia. E assim, gratos por esta oportunidade, pedimos licença à equipe espiritual desta casa para iniciarmos o Evangelho de hoje dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Pensei que a gente ia ficar nas trevas aqui hoje. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma reflexão do Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 12. E um tema muito fácil, a gente pratica o tempo todo. Chama Amai os nossos inimigos. Nós vamos fazer uma reflexão especificamente dos itens 1 a 4. São as palavras do Cristo, cujo tema é pagar o mal com o bem. Muito fácil isso, né? Pagar o mal com o bem. Eu vou pedir licença para fazer a leitura para vocês. Pagar o mal com o bem. Aprendestes o que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que estás nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amais apenas os que amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem isso? E se vós apenas cumprimentais vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Eu vos digo que, se vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículos 20, 43 a 47. Muito bem. Fazendo uma breve reflexão nessa passagem do Cristo, está muito claro que ele diz que devemos retribuir o mal com o bem.
não há nenhuma possibilidade de entrarmos ao reino dos céus se nós não respondermos qualquer ato de maldade com a prática do bem. Esse é o comportamento que nós devemos ter com os nossos inimigos. Ele ainda ilustra, né? Olha, os publicanos, eles amam aqueles que eles gostam. Os publicanos eram os cobradores de impostos, né? Aquele tipo de pessoa que todo mundo adorava, né, pelo Cristo. Ele era aquele que cobrava os impostos. Se porventura você não pagasse a dívida, você perderia sua casa, perderia seus bens e, não muito raro, perderia a vida também, né? Porque não pagar impostos significava desobedecer às ordens de Roma. E os romanos não eram nada bonzinhos com relação a isso, né? Eles precisavam do dinheiro para manter o poder. Eles dominavam, conquistavam os territórios e escravizavam aqueles que eles dominavam e cobravam impostos para sempre manter o império. Então, Jesus enfatiza que todos nós, independente da condição que temos, já temos como natureza amar aqueles que gostam da gente. A grande questão é como devemos amar aqueles que nós não gostamos. Como devemos amar aquele que não gosta da gente, que é o que a gente dá o nome de inimigo. O que é o inimigo? Algumas vezes eu já falei sobre isso. O inimigo é aquele indivíduo que se opõe à nossa posição, que é contrário às nossas ideias, que é adverso às nossas ações. Então, tudo aquilo que a gente caracteriza como inimigo, nada mais é do que aquele indivíduo que pensa diferente de nós, ou que faz alguma coisa contra aquilo que nós fazemos. Esse é o inimigo. É o que milita sempre o contrário daquilo que você pensa e acha sobre as coisas. Basicamente, esse é o nosso inimigo. Então, por ele militar contra as nossas vontades, ou pensar de forma diferente do que a gente pensa, nós costumamos caracterizá-los como inimigos. E o pior, se a gente for fazer uma análise profunda do que o Cristo quer dizer para a gente, olha, amai os vossos inimigos, se a gente refletir profundamente, e ele diz muito claro, ele não dá volta. Ame o seu inimigo. Se você quer chegar ao céu, se você quer atingir a perfeição, se você é justo e quer cumprir as leis divinas, você tem que amar aquele que não pensa como você, o seu inimigo. E se nós chegarmos a uma reflexão profunda, pelo menos a reflexão que eu particularmente faço, eu penso que é muito difícil amar os nossos inimigos. Que dentro da nossa condição espiritual, por mais que nós forcemos a gostar daquele que nos faz mal, é muito difícil para o nosso coração aceitar alguém que te enganou, alguém que te traiu, alguém que perdeu a confiança, fez você perder a confiança nele ou nela. É muito difícil isso. Mas tem uma outra questão. Sabendo que para mim entrar no reino dos céus eu preciso amar o meu inimigo, e eu entender o amor como uma coisa, uma virtude máxima, um sentimento sublime, que infelizmente nós ainda não alcançamos de forma plena, eu busco entender que Jesus atenta a isso. Mas mais importante do que isso, ele deixa claro que nós não devemos odiar o nosso inimigo. Bem como não devemos apenas praticar o amor com aqueles que nos amam. Deixa eu traduzir. Quem é o nosso Pai maior? Quem nos criou? Deus é o nosso Pai. Ele ama a todos
de maneira igual. Ele oferece o sol, como diz nessa passagem, tanto para aquele que é bom, quanto aquele que pratica o mal. Ele não faz distinção entre aquele que é bom e aquele que é mal. Porque se Deus separasse o bom do mal, ele não estaria sendo justo. O amor dele não seria pleno. Então Deus não faz essa distinção. Ele dá o sol para todos. A mesma condição de existência que nós temos na Terra, sendo bons, é a mesma que uma pessoa ruim tem. Que ela reencarna na mesma condição que a gente. Não? E Jesus, nessa passagem, ele mostra o seguinte. Ele mostra que, já sabendo da nossa condição moral, que não mudou muito de 2000 anos para cá, ele já sabe que nós temos limitação entre amar um inimigo do que amar um amigo. É óbvio que nós amamos mais aqueles que nos fazem bem. Ele já sabia disso. Ele já sabia que nós ainda, principalmente na época dele, estávamos num mundo primitivo. Vivíamos um império, na época, onde que a mulher saísse sozinha na rua, ela era estuprada. Ela tinha que sair na presença de um homem ou de várias mulheres. Porque a mulher que saísse sozinha na rua na época de Roma era considerada uma mulher da vida. Ele sabia que ali naquela época praticava-se a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Se alguém me ferisse, eu pelo direito, era lei, tá? Não é que eu fazia isso por vingança. Era a lei que se alguém me atacasse, eu teria o direito de atacá-lo. Era a lei que se alguém matasse o meu filho, eu por reciprocidade, vamos dizer assim, pela lei de Talião, eu tinha o direito de ir lá matar o filho de quem matou meu filho. Era esse mundo que Jesus viveu há 2000 anos. Então ele sabia que nós éramos limitados, que nós não tínhamos condições, como ainda não temos, de amar o nosso inimigo da mesma forma que amamos quem nos ama. Mas ele deixa claro: para você atingir o reino dos céus, você tem que amar o seu inimigo. Olha que interessante, ele deixa claro, ele sabe que nós não temos condições ainda. 2000 anos se passaram, nós ainda não temos condições. Mas ele deixa o caminho. Olha, busque ter a ternura, busque esquecer o mal que te fazem. Não pense que o inimigo é alguém diferente de você. Afinal de contas, nós também não somos inimigos dos outros. Por que nós devemos esconder isso? Nós não temos a satisfação de encontrar um amigo, de ter alegria quando encontramos alguém que amamos, um amigo, uma pessoa que nos quer bem, né? A gente consegue ter isso com o inimigo? Não. Não. O que Jesus traz nessa passagem é que o caminho é amar o inimigo. Mas ao mesmo tempo, é óbvio que amar o inimigo não significa ter, dentro da nossa condição espiritual, uma afeição forçada. Porque eu fingir que estou amando um inimigo e tentar criar um estereótipo de que ele é meu amigo, de que eu confio nele, que eu tenho uma afeição forçada, isso é uma mentira. Ou no mínimo uma hipocrisia. Amar o inimigo não significa fingir socialmente, aparentemente, que eu quero o bem de uma pessoa, que eu tenha que criar uma lógica do politicamente correto para o mundo lá fora, e nos meus pensamentos mais íntimos eu desejo todo tipo de desgraça para aquele que não concorda comigo. O que Jesus ensina é que
não devemos ter com o nosso inimigo qualquer tipo de ódio, qualquer tipo de rancor, qualquer tipo que nos leve a um desejo de vingança. O amar o inimigo dentro da condição espiritual que nós temos é justamente eu não devolver para o inimigo o mal que eu acredito que ele faça em mim. Porque quando nós pensamos o mal, independente do inimigo, nós carregamos o mal para nós. Nós criamos uma corrente fluídica entre eu e esse suposto inimigo. E isso se prolifera dentro do nosso coração. E todos aqueles que têm a mesma sintonia que a gente de ódio, de rancor, de vingança, tá? Todos aqueles que, desculpa o termo, nos fazem perder o réu primário, não está muito na moda dizer, se aproximam de nós. Digo encarnados, quanto desencarnados. Então, nesse sentido, o que Jesus nos traz é, olha, ame o seu inimigo, pense sempre no amor. Se alguém fez mal para você, o mal é da pessoa, não é seu. Não tente devolver para a pessoa o mal que não é seu. Porque a partir do momento que você for devolver o mal para a pessoa que te fez o mal, você é igual ou pior que ela. Isso não é uma questão de espiritismo, isso é uma questão de lógica. Lembra do filme do Nosso Lar? Todos assistiram o filme? Lembra uma passagem que André Luiz vai visitar a família na Terra? E lá, não lembro o nome do mentor do André Luiz. E ele fala assim, olha, você tem certeza que você quer ir lá na Terra? Fica mais um tempinho aqui, se acostuma com a vida nova. Se eu fosse você, eu não ia não. Você está preparado? Você está achando que eu estou inventando as falas, tá? Mas você está achando que o mundo está do jeito que você acha que estava? Você tem certeza? Está achando que você era importante, está todo mundo sofrendo, chorando por você? Não, eu quero. Então vá. Boa sorte. Porque o espírito bom jamais vai limitar seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio é algo divino. Eu falo, não, tudo bem, se você acha bom, vai lá. O que aconteceu? Primeira coisa que ele chega na casa dele, a filha tocando piano, a outra de namorado, um comentário ou outro sobre ele. A única que percebe que ele está lá é a empregada. Mas o mais interessante, a esposa dele está com outro companheiro. O que acontece na hora que ele vê o que ele acha que é a esposa dele, né? Ele está morto. Não tem aquele ditado católico, né? Casado até que a morte o separe. Depois que separou a morte, separou. E ela foi cuidando da vida dela. O que acontece com ele? Ele fica a pé da vida. E aí no filme mostra que ele começa a ficar com raiva, com ódio, né? Com ciúmes. O que acontece? Ele começa a visualizar aquele umbral que ele ficou 8 anos. Você lembra dessa parte do filme? Começa a visualizar aquilo, aí o mentor falou, não falei, cara, pra você dar um tempinho, falei que você não estava preparado ainda, você não é anjo. E aí ele, opa, não, deixa eu sair dessa vibração aqui, deixa eu me controlar. E no final o cara não está bem, ele já dominando um pouquinho da medicina astral, vamos dizer assim, vai lá e frutifica a água do cara e cura o cara, e ó, Deus te abençoe, boa sorte.
né? Ele consegue sair daquela vibração e auxiliar o rapaz que até então, na visão dele, estava ficando com a esposa dele, não? Por que isso acontece? Tem uma lei da física que se chama assimilação e repulsão. Essa lei é muito simples. Eu vibro e assimilo aquilo que está de acordo com a minha vibração, ou se vocês quiserem um nome mais fofinho, que está na moda, energia, né? É muito fofinho hoje, né? Os coaches gostam de falar energia. Eu vibro algo bom, eu assimilo coisas boas e repulso coisas ruins. Se eu vibro coisas ruins, eu assimilo coisas ruins e repulso coisas boas. Pensamentos bons assimilam coisas boas e causam repulsão aos maus pensamentos, e vice-versa. É como nos diz os Espíritos no Livro dos Espíritos. Como é que eu atraio os bons espíritos para perto de mim? Ou melhor, desculpa. Como é que eu afasto os maus espíritos de perto de mim? A resposta é uma frase só: atraindo os bons. Como é que eu atraio coisas boas na minha vida? Fazendo coisas boas. Mas quando eu falo fazer coisas boas e coisas boas, eu estou falando do ponto de vista moral. Tá? Eu não sou do mercado financeiro. Não vibre em dinheiro o tempo todo, porque às vezes dar dinheiro nem sempre é bom. Tá? Eu sempre já disse algumas vezes aqui: Deus dá exatamente o que a gente precisa. De mais a gente se perde, de menos a gente se revolta. A gente tem exatamente o que a gente precisa. Nós vamos ter um merecimento conforme vamos melhorando moralmente, como o próprio Jesus nos diz. Quanto mais nos é dado, mais é cobrado. Mas enfim, cumprir as leis divinas significa perdoar os nossos inimigos sem pensamentos ocultos, sem impor condições. Essa é a nossa condição espiritual. Nós talvez não possamos amar os nossos inimigos com o mesmo amor que a gente dá para alguém querido. Mas perdoar os nossos inimigos e não ter pensamentos ocultos de vingança e de maldade em relação a ele, significa não criar assimilação de coisas ruins para nós. O título desse capítulo é pagar o mal com o bem. E não é me vingar daquele que me fez mal. É desejar o bem no lugar do mal. Você precisa amar o seu inimigo? Você precisa levar ele para casa? Não. Mas você não precisa ser pior que ele. Você não precisa fazer nada que o prejudique em palavras ou em ações. Porque se a gente cria pensamentos malévolos em relação ao nosso inimigo, na verdade nós estamos criando para nós. E a maldade vai conseguir exatamente o que ela quer. Por que quer a maioria das pessoas que não gostam de nós? O mal. Nos destruir. Não quer ver a gente pintar de roxo. E se nós assimilarmos isso, ele vai conseguir. Não tenha dúvida. Tem aquele ditado que a inveja mata? Mata mesmo. Quando a gente consegue se desvincular dessa teia negativa, troca de maldade, de ódios do nosso inimigo, o que acontece? Aquela maldade não nos incomoda mais. Todos nós já tivemos uma situação na vida nesse sentido. Pessoas que nos fizeram muito mal.
em determinados momentos, primeiro é uma psicose, né? Todo dia a gente lembra do fato, lembra da situação, lembra da circunstância, mas passa um tempo, como diz um amigo meu, passa um tempo, tudo vira risada. Aquele mal que parecia insuportável, de repente a gente até esquece. Passa anos, a gente fala, nossa, eu nem lembro mais disso. Você não está trazendo o passado ou sujeitos do passado para viver a seu presente, mas você simplesmente se desligou daquilo. Você não deseja mal. Tá? Às vezes é um sentimento até um pouco de pena, que também não é um bom sentimento. O ideal é a gente desejar o bem. Porque amar os inimigos é uma das maiores vitórias que nós temos contra o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Quando a gente chega nesse nível, significa que a gente melhora um pouquinho. E se toda vez que a gente fizer isso, de buscar amar o nosso inimigo dentro das nossas limitações do que é o amor, esse hábito se torna virtude. E aí, consequentemente, nós estaremos mais protegidos contra o mal. Não que o mal vai deixar de nos atacar. O mal nos ataca sempre dentro da condição que nós temos na Terra. Porém, nós estaremos mais protegidos. Entende? É como se nós fôssemos crianças. Quando a gente vai na escola, quando é pequenininho, né? Qualquer semelhança é a maior coincidência. Eu estou só fazendo confissão. A gente chega na escola e está lá no jardim 1, jardim 2. Né? Eu já fui direto ao pé. E aquele menino, você detesta na sala, né? Xinga sua mãe. Nossa, veio um inferno na vida da gente. Nossa, xingou minha mãe, você tem vontade de pegar o estojo e tacar na cabeça, né? Na minha época os estojos eram de madeira. Vocês lembram disso, né? E dá vontade de tacar na cabeça. Ou pegar o apontador e enfiar no dedo dele. Bom, não vou ensinar maldade aqui, mas eu já pensei muitas. Passa, não passa? Quando a gente está no 6º ano, 7º ano, pelo menos na minha época era assim, né? O cara chegava na minha mãe e nem ligava mais. Não que eu não ame a minha mãe, não, nada disso. É que aquilo não fazia efeito nenhum. Minha mãe não era nada disso que ele estava falando. E se fosse também era problema meu. Entende? É o mesmo processo. Daí a importância que Jesus nos diz que nós temos que amar os nossos inimigos. Não apenas amar aqueles que nos amam, mas também aprender a amar aqueles que nos odeiam. Porque amar quem nos ama, os malfeitores fazem isso. Os criminosos fazem isso. O cara pode ser criminoso que for, mas ele dá todo o amor para aquele que ele ama. Isso não é uma virtude de pessoas boas. Qualquer pessoa ama aquele que faz bem. E o nosso Pai maior ama indistintamente a todos, sem distinção entre bons e maus. Porque Deus não julga e nem castiga ninguém. Se Ele julgasse alguém e castigasse alguém, não seria Deus. Não seria onipotente, não seria onipresente, não seria onisciente. E a Bíblia estaria errada quando ela diz que Deus é amor. Deus não seria amor se Ele julgasse alguém. Uma outra questão também, para a gente refletir dos nossos inimigos. Essa é um pouco mais profunda que eu quero dividir com vocês. Nossos inimigos, na maioria das vezes, eu posso até generalizar, todas as vezes que eles se aproximam de nós, não é por acaso. Alguma coisa tem que nós não sabemos explicar. Eu costumo dizer que os nossos inimigos são os nossos personal trainers. Eles vêm treinar nossa paciência, vêm treinar nossa resignação, nossa capacidade de amar, nossa capacidade de perdoar. Os nossos inimigos são os nossos verdadeiros amigos, muitas vezes. Porque às vezes eles são tão sinceros com a gente
que eles fazem o papel de ser, às vezes, nosso melhor amigo. Porque ele mostra defeitos que nós, às vezes, não enxergamos. Quantas vezes o nosso inimigo já nos apontou o dedo? E quantas vezes nós não tivemos que admitir que ele tinha razão em muitas coisas? E que naquele momento, talvez, nós não enxergamos. Por esse motivo, mais uma vez, devemos amar os nossos inimigos. Porque independente do que a gente considere como nosso inimigo, nós não devemos ser juízes. Porque, consequentemente, nós somos inimigos de alguém. Se não somos, já fomos. Se não somos, poderemos ser. Nós não devemos ser juízes. Porque o próprio malfeitor, ou seja, aquele que pratica o mal, ele vai colher as consequências. E não é Deus que vai dar as consequências. É a própria lógica. Eu plantei o mal, eu criei o mal, ele vai voltar para mim. É simples assim. É simples assim. Eu não posso pôr o dedo na tomada. Eu pus o dedo na tomada, vou tomar um choque. É normal. Ah, mas eu não tomei o choque. Eu vou continuar fazendo mal. Tá bom, na próxima você tropeça. Então, não é Deus que nos castiga. Somos nós, dentro das nossas imperfeições, que ainda trazemos dentro de nós a negação do bem. Porque o mal nada mais é que a negação do bem. É o negar o bem. Não saber que o bem não existe. Porque ele existe. Ele está dentro de nós. Jesus nos diz que nós somos deuses. Que a centelha divina está dentro de nós. Nós que muitas vezes esquecemos de propósito. Então, amar os inimigos significa não nos tornarmos desprezíveis muitas vezes como eles. Desprezíveis, que eu digo, é no sentido de desprezar o mal. Se porventura ele estiver realmente fazendo mal, porque às vezes o mal está em nós. É não carregar rancor, é não ter ódio. Mas para isso a gente tem que colocar o nosso mundo moral acima dos nossos interesses materiais imediatos. Para isso que nós buscamos dentro do Cristo o caminho para nos elevarmos moralmente, a sermos melhores que a maldade que nos rodeia, aprender a ter uma alma maior, nobre, generosa, e não julgar os nossos inimigos. Porque quando a gente não faz o mal, a gente pode ter a maior felicidade que nós temos nesse mundo. E não sou eu que estou dizendo, os Espíritos respondem para Kardec. Qual é a maior felicidade que podemos ter nesse mundo dentro das nossas condições espirituais? A resposta também está numa frase. Ter a consciência tranquila. E todos nós sabemos isso. A maior felicidade que podemos ter na nossa vida é ter a consciência tranquila. Ah, Ronaldo, você está forçando demais. Não, não estou. Se não fosse assim, não teria tanta gente vendendo remédio. Não estaria tanta gente tomando Rivotril. E os florezinhos. Eu preciso ter a consciência tranquila. O que mais nos atormenta? É a nossa consciência, porque ela é o nosso juiz. Agora, se nós agimos igualmente àqueles que nos fazem mal, alguma maldade contra nós, nós não teremos nunca a consciência tranquila, porque nós sempre vamos estar ligados ao mal. É o que o Chico nos diz para a gente finalizar, porque o nosso tempo está contra nós agora, nosso inimigo. Chico dizia: fico triste quando alguém me faz mal, mas seria muito mais triste se eu fosse o ofensor, se eu tivesse feito mal. É muito triste quando alguém nos faz mal,
Mas seria muito pior se fosse eu. Porque a maldade estaria em mim. E por mais que eu atacasse o próximo, ela naturalmente ia voltar para mim. De que forma? Não tendo a consciência tranquila. Significa que nós somos bons? Não. Mas significa que quanto menos mal fizermos, melhor. Quanto mais nós aprendemos a nos perdoar e a perdoar os nossos inimigos, aqueles que nos fazem mal, melhor para a nossa consciência. E aí vamos conquistando o grau de felicidade máximo que a gente pode ter na concepção espiritual que nós temos no planeta que vivemos. O planeta onde o mal ainda prevalece sobre o bem. Essa é a nossa grande virtude. Buscar ser bom no lugar onde o mal prevalece. Buscar ter a consciência tranquila, onde tudo nos induz a fazer o mal. Amar aquele que nos pratica o mal, onde tudo pede para nós nos vingarmos. Essa é a mensagem que Jesus traz para a nossa reflexão sobre amar os nossos inimigos. Que Deus abençoe a todos. Vamos então nesse momento agradecer a Deus, a Jesus, agradecer aos amigos espirituais por mais uma oportunidade de estarmos aqui, agradecer ao Cristo pelo seu Evangelho da noite de hoje, que possamos, por meio de suas palavras, não apenas refletir, mas assimilá-las em nossa mente e principalmente em nosso coração. Que possamos, dentro das nossas limitações, buscar, conforme o Evangelho nos diz, fazer o bem e perdoar aqueles que nos ofendem. E assim, gratos, nos dirigimos todos unidos num só pensamento ao nosso Pai Maior, juntamente com a equipe espiritual presente aqui nesta casa, a todos esses amigos encarnados que aqui estão. Em pensamento, projetamos nesta sala uma luz. Uma luz forte, dourada, e conforme ela se projeta, ela se expande e toca cada um de nós. E essa luz perpassa pelo nosso corpo, trazendo equilíbrio em todas as células, retirando de nós as vibrações negativas. E nós também passamos, por meio da graça divina, a ter essa luz. Essa luz se projeta em nosso corpo. Em pensamento, iluminados, vamos até aos nossos lares. E juntamente com o nosso amigo espiritual, essa luz, possamos distribuí-la a todos que lá estão, encarnados e também desencarnados. Que essa luz faça uma asepsia no nosso lar e retire todas as energias negativas que nós, infelizmente, pela nossa imperfeição, criamos. E se porventura em nosso lar algum irmão esteja desamparado, que não tenha o propósito do bem, ou que esteja perdido, que ele possa ser acolhido por esse irmão espiritual de acordo com a sua necessidade e seu merecimento, encaminhado para o local necessário. E nesse momento nosso lar também se torna um polo de luz, e essa luz ilumina todos os ambientes de nossa casa. Em pensamento,
distribuímos essa luz a todos aqueles familiares, pais, filhos, irmãos, enfim, a todos aqueles que o pensamento vem agora, que nós sentimos a necessidade de ter essa luz. Que essa luz se expanda e também se projete nos nossos locais de trabalho, naquele lugar onde ganhamos um pão material, naquele lugar onde travamos batalhas, inclusive com aquelas pessoas que não pensam como nós. Que essa luz possa atingir a todos e também fazer uma asepsia em nosso ambiente de trabalho. E essa luz também projetada possa atingir a todos os irmãos, encarnados e desencarnados, que essa equipe espiritual presente nesta casa possa levar aos hospitais, aos presídios, aos moradores de rua, aos exilados de guerra, que ela possa ser útil e encaminhada de acordo com a vontade de nosso Pai. E nesse momento, retornamos o pensamento a esta sala, sentimos os nossos pés, as nossas mãos, respiramos fundo e mais uma vez agradecemos a Deus e a Jesus por esta casa que nos ampara, nos acolhe e que nos dá a oportunidade, nesses instantes, de refletir sobre os ensinamentos do Cristo. E assim, gratos, juntamente com os nossos amigos espirituais e os irmãos desencarnados que aqui estão, agradeçamos ao Pai Maior por mais este dia, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.